Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade maravilhosa de vivermos um dia abençoado, de estarmos na presença do Senhor e procurarmos ter comunhão com Ele, mesmo diante das dificuldades das nossas imperfeições. A nossa meditação vai seguir em Salmos, hoje é o 46, e a gente vai pegar o versículo 10, que vai dizer assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A gente, inicialmente, nesses Salmos, a gente já tem uma coisa muito interessante. Primeiro, que o Senhor pede para que a gente se aquiete. Se aquietar para que a gente possa descansar, a gente possa ter paz, a gente possa, vamos dizer assim, se aquietar é uma manifestação visível de um ato de confiança no Senhor. E ele diz o porquê que nós devemos nos aquietar. Porque ele diz assim: porque saber que eu sou Deus, e por ele ser Deus, ele será exaltado entre as nações, e ele será exaltado sobre toda a terra. Né? Quando a gente vai logo no primeiro versículo desses Salmos, nós temos algo muito semelhante que já faz a primeira, vamos dizer assim, a primeira busca do entendimento. Por que que a gente vai chegar? A gente foi direto no 10, porque o 10 ele já se confirma tudo o que esses Salmos vai trazer. Ele tem três divisões, basicamente. Ele tem do versículo 1 ao versículo 3, ele tem do versículo 4 ao versículo 7, e ele tem do versículo 8 ao versículo 11. Ele tem três coisas muito bem definidas. Na primeira, que é o versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí, o salmista, ele começa fazendo uma afirmação muito positiva, porque ele faz uma afirmação baseada naquilo que ele entende sobre o Senhor, naquilo que ele traz o seu conhecimento, na sua experiência de vida, na sua experiência de relacionamento, de intimidade. Aqui o salmista se coloca, como nós que somos hoje cristãos e temos essa relação hoje, como se fosse um filho que conhece o seu pai. Aqui, exatamente, como uma relação muito mais dos judeus, é mais como se fosse um servo que conhece o seu Senhor. E aqui o salmista mostra que sabe quem é o Senhor, ou seja, ele se baseia no entendimento, ele se baseia no conhecimento, ele não cria, por exemplo, suposições de quem é esse Deus. Então ele começa por aqui, e por ele saber quem é Deus, por ele conhecer a sua, vamos dizer assim, a sua atividade, a sua capacidade de fazer coisas incríveis, ele diz assim, que ele classifica Deus como refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Uma angústia que muito provavelmente o salmista estaria passando. Então, de ponto inicial, nós podemos ter essa clareza. É importante para que você possa classificar algo, classificar alguém e que você possa confiar em alguém, é preciso que você tenha conhecimento. E esse conhecimento aqui a gente traduz em relacionamento, de vivência, de experiência, no dia a dia, num crescimento espiritual e até mesmo num crescimento da própria palavra do Senhor. Aqui o salmista já traz isso. E aí, quando o salmista fala isso, ele diz assim, e é justamente essa confiança, é esse conhecimento, é essa certeza que ele é refúgio, ele é fortaleza e que ele é socorro bem presente, e o salmista faz duas comparações, ou faz duas afirmações que parecem ser extremamente absurdas, ou seja, são coisas muito fantásticas, muito impressionantes, coisas que seriam até incompreensíveis para a nossa mente, mas ele diz assim, que ainda, aí ele começa assim, primeiro ele começa dizendo que pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Ele coloca um ainda, ou seja, mesmo que se aconteça uma coisa que praticamente não vai acontecer. É uma coisa que se torna impossível para a natureza por si só, mas que para Deus é possível. Ainda, e no versículo 13 ele continua, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda, ou seja, que nós estivermos, ou que o salmista estivesse em uma situação de abandono, de escassez, de sofrimento, de desespero, de aflição, de angústia, como o próprio Salmo diz, ainda assim, ele diz, o salmista, o Senhor, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Ele tem essa certeza. E aí, a partir do versículo 4, ele vai entrar numa outra concepção. Ele vai falar que onde está a presença do Senhor, lá no versículo 5, para ser mais exato, ele diz assim, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Porque ele vai fazer agora uma comparação, vai fazer uma referência, a partir do versículo 4, que existe uma cidade, essa cidade, ou seja, existe um local, essa cidade tem um rio, e esse rio de águas correntes, elas alegram a cidade de Deus. Porque a água, meu irmão, você há de convir. A água, imagina que você esteja com calor impressionante. Aí você está na beira de um rio. Quando você entra na água, você se renova, você tem refrescância, você tem uma nova, vamos dizer assim, um novo ânimo, um novo fôlego. Tudo refresca. A água representa literalmente alegria, representa, na verdade, a água representa renovo, representa vida. A água representa renovação. E essa água, ela está na cidade de Deus, lá no santuário de suas moradas. E aí ele traz que Deus está no meio dela, trazendo então para o meio dessa concepção, para o meio dessa luta, para o meio desse desespero, para o meio dessa angústia que o salmista está, mas principalmente diante do estabelecimento da confiança, da certeza, da fé que ele tem, ele cria então um relacionamento dele com o seu Deus. Ele cria a ponto que ele possa escutar a voz dele, a ponto que ele possa entender as palavras que diz, a ponto de que ele possa entender que aquele que é Senhor dos Exércitos está com ele, assim como esteve com Jacó, e assim como ele continua sendo o nosso refúgio. E aí, por fim, caminhando ali para
para a aproximação do nosso versículo 10, quando a gente vai lá no versículo 8, ele diz, primeiro ele tem o conhecimento, segundo ele tem a certeza que Deus está presente com ele. E agora o salmista diz no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele convida a contemplar as maravilhas, ele convida a gente a contemplar o poder dele, um poder que faz cessar guerras, um poder que, vamos dizer assim, que mesmo que os nossos inimigos, os nossos opositores estejam armados, estejam, vamos dizer assim, de forma superiores a nós em termos de equipamentos, de recursos de batalha, ele diz o seguinte, o Senhor diz, contemplai o Senhor, contemplai, porque ele faz cessar tudo isso. Ele, vamos dizer assim, ele faz com que esses instrumentos de guerra, essas coisas que seriam usadas contra o Filho de Deus, elas se tornem completamente inoperantes, se tornem sem qualquer eficiência nenhuma. Porque ele diz o seguinte, ele quando ele vai desse 8, então ele está caminhando ali para o 10. E no final de tudo isso, a gente vai até o versículo 11, que ele diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz uma repetição daquilo que ele estava lá no versículo 7, mostrando mais uma vez a confiança, mostrando mais uma vez que o Senhor da batalha, está conosco, fazendo com que a gente não só enfrente as nossas lutas, enfrente as nossas dificuldades, mas que a gente possa vencer essas lutas numa confiança, numa posição de atitude, de submissão, de confiança e de, vamos dizer assim, de quebrantamento. Uma posição em que a gente joga as nossas armas, deixa de lado e deixa com que o Senhor de fato opere, atue e vença as batalhas para a gente. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse domingo abençoado, domingo em que a gente foi ali recebido pelo amigo, pelo irmão Eduardo, né, e sua esposa Helena, e tivemos um dia gostoso, um dia de celebração, um dia de amizade, um dia de bem-estar na presença de Deus. Que o Senhor possa estar com tua família, que possa te cuidar e que o Senhor, na verdade, cuide de todos nós, meu irmão.